Então vamos dedicar esta videoaula a resolver exercícios da regra de L'Hopital. Então, para complementar alguns outros vídeos que já foram publicados aqui, vamos começar então resolvendo o limite quando x tende a zero de tangente de x menos x, tangente de x menos x dividido por x menos o seno de x. Bom, então a tangente de zero é zero e o seno de zero é zero, portanto no numerador eu tenho zero menos zero e no denominador zero menos zero. Portanto, posso aplicar a regra. Lembrando que a condição básica para que eu possa aplicar a regra de L'Hopital é ter uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Do contrário, não posso aplicar a regra e só vou poder me beneficiar do resultado se o limite formado pelo quociente das derivadas do numerador e do denominador existir. Muito bem, vamos prosseguir então. Isto então tem aquele bordão que já falei aqui em outros vídeos, deriva em cima, deriva embaixo. Portanto, não se trata de derivada do quociente, é derivada do numerador dividida pela derivada do denominador. Então, este é o limite quando x tende a zero da derivada da tangente secante ao quadrado de x menos a derivada de x, que é igual a 1, dividido por 1 menos a derivada do seno, que é o cosseno de x. Então, muito embora, neste caso agora, eu tenha uma identidade trigonométrica, ou seja, secante ao quadrado de x menos 1 é a tangente ao quadrado de x, mas aqui não estamos querendo necessariamente aplicar algebrismos, queremos aplicar a regra de L'Hopital, portanto, eu continuo no numerador com 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então, posso continuar aplicando a regra de L'Hopital. Então, isto é o limite quando x tende a zero. Então, vou abdicar de transformar na tangente ao quadrado e vou continuar derivando. Então, derivada da secante ao quadrado é 2 vezes a secante de x, vezes a derivada da secante, que é secante de x vezes tangente de x. Tudo isso dividido pela derivada de menos o cosseno, que é o seno de x. Muito bem, se houver alguma dúvida sobre a derivada da secante ao quadrado, só recorrer ao vídeo no qual explicamos a regra de derivação da função composta, que é a mesma regra da cadeia. Então, aqui tenho limite quando x tende a zero de 2 vezes a secante ao quadrado vezes a tangente de x dividido pelo seno de x. Muito bem. Então, para que isto não se prolongue, apesar daqui eu poder praticar uma simplificação aqui, porque a tangente de x dividida pelo seno de x é 1 sobre o cosseno, certo? Observem que tangente de x dividido por seno de x é seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x. Então, esse seno cancela, portanto, a tangente dividida pelo seno de x é 1 sobre o cosseno de x. Mas, na forma como está arrumado aqui, então, eu poderia trocar tangente de x sobre seno, daria 1 sobre cosseno, e meu problema estaria resolvido
2 vezes a secante ao quadrado, secante de x, quando x tende a 0, tende a 1. E o cosseno também tende a 1. Já poderia colocar aqui a minha resposta como 2, mas eu vou aproveitar esta expressão para explicar uma dica importante para você ao aplicar a regra de L'Hopital. E de tão importante que é esta observação, eu vou colocar em cor diferente. Então, observe. Faça de tudo para que as expressões não aumentem de tamanho. Por que isso, professor? Por que você diz que isso é tão importante? Porque se as derivadas começarem a aumentar muito de tamanho, eu vou perder o controle e provavelmente vou errar a derivação em algum ponto. Não porque eu não saiba derivar, mas porque eu preciso prestar muita atenção às derivadas e eu começo a ficar naturalmente cansado. Então, observe que se 2 vezes a secante ao quadrado de x, quando x tende a 0, tende a 2, portanto, já que a secante de x tende a 1, então eu vou separar isso, porque isso não contribui mais com o meu 0 sobre 0. Então, daqui, de onde estamos, já disse que poderia encerrar se eu simplificasse a tangente sobre o seno, mas só para explicar o que eu quero que faça sentido em sua cabeça, eu vou então separar este limite assim, no produto do limite que não me representa mais a indeterminação, que é 2 vezes a secante ao quadrado de x, vezes o limite quando x tende a 0 da tangente de x dividido pelo seno de x. E a tangente tende a 0 e o seno também tende a 0. Então, isso será igual ao produto de um limite, quando x tende a 0, de 2 vezes a secante ao quadrado de x, vezes esse outro limite, e nele eu preciso aplicar, eu posso me beneficiar da aplicação da regra de L'Hopital. Então, agora eu tenho derivada da tangente secante ao quadrado de x, derivada do seno é cosseno de x. Então, como ambos tendem a 1, este limite tende a 2, este limite tende a 1, portanto, o produto tende a 2. Então, esta é a solução deste primeiro exercício. Pronto, então aqui está um segundo exercício sobre a regra de L'Hopital e ainda temos um caso 0 sobre 0. Então, quando x tende a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é igual a 1. E o ln de 1, assim como o logaritmo de 1 em qualquer base, é igual a 0. E quando x tende a π sobre 2, 2x tende a π, π menos π, 0, 0 ao quadrado, 0. Portanto, aqui eu tenho as condições de aplicabilidade da regra. Muito bem, vou derivar em cima e derivar embaixo. Esse bordão pode ficar para a vida, não fui eu quem inventou, mas deriva em cima, deriva embaixo. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então, é claro que x continua tendendo a π sobre 2, derivada de ln do seno de x. ln de u, 1 sobre u. Então, 1 sobre o seno de x, vezes a derivada de u, que é cosseno de x. Derivada de π menos 2x ao quadrado é 2 vezes π menos 2x
vezes a derivada de π menos 2x, que é menos 2. Então, vejamos. X tende a π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Portanto, o numerador tende a 0 e denominador também. Então, isto é menos 1/4, que multiplica o limite quando x tende a π sobre 2 da cotangente de x dividido por π menos 2x. Então, isso aqui vai ser igual a... Já poderíamos ter derivado, mas só estou rearrumando aqui. Então, é menos 1/4. Continua, então, menos 1/4 vezes o limite quando x tende a π sobre 2, derivada da cotangente menos a cossecante ao quadrado de x, dividido pela derivada de π menos 2x, que é menos 2. Portanto, isto é igual a 1/8 vezes o limite quando x tende a π sobre 2 de menos a cossecante ao quadrado de x. Ora, a cossecante de x é o cosseno de x, é 1 sobre o seno de x. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Quando x tende a π sobre 2, portanto, reescrevendo isto, é igual a 1/8 vezes o limite quando x tende a π sobre 2 de menos 1 sobre o seno ao quadrado de x. Isto é a cossecante ao quadrado. Então, quando x tende a π sobre 2, o seno de x é igual a 1. 1 ao quadrado é 1, juntando com este menos, então este limite dá menos 1/8. É a resposta que buscávamos. Vejamos aqui então um terceiro exercício. Limite quando x tende a 0 de a elevado a x menos b elevado a x dividido por x. Então, a elevado a 0, 1, b elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0, dividido por 0, posso aplicar a regra sem sustos. Então, limite dos mesmos x tendendo a 0, derivada de a elevado a x. A elevado a x, ln de a. Menos derivada de b elevado a x, b elevado a x, ln de b, dividido por 1. Vejamos? Então, quando x tende a 0, a elevado a 0 é 1, b elevado a 0 é 1. Portanto, isto deu ln de a menos ln de b, que nada mais é do que ln de a dividido por b. Então, neste quarto exercício, limite quando x tende a 0 de e elevado a x vezes o seno de x menos x dividido por 3x ao quadrado mais x à quinta. Muito bem. Aproveito para reforçar o quanto é importante que eu faça o processo de derivação e confira se a indeterminação cessou.
Se a indeterminação cessou, então eu já posso colocar o resultado do meu limite. Então vamos lá. Limite quando x tende a zero. E vejamos, e elevado a zero é 1, mais multiplicado pelo seno de zero é zero. Então 0 menos 0 no numerador, 0 mais 0 no denominador. Posso aplicar a regra de L'Hopital. É bom sempre conferir para ver se eu preciso fazer algum tipo de pré-processamento da fórmula, como veremos adiante nos exemplos, nos exercícios 5 e 6. Muito bem, então, derivando o numerador. Derivada de e elevado a x multiplicado pelo seno de x é u vezes v, que tem por derivada u'v mais uv'. U'e elevado a x vezes seno de x, v, mais u elevado a x vezes a derivada de v, que é cosseno de x. E agora eu vou subtrair da derivada de x, que é igual a 1. Embaixo, 6x mais 5x elevado à quarta potência. Então, vejamos, e elevado a x seno de x dá 0, e elevado a x cosseno de x dá 1, menos 1, 0. Sobre 0 mais 0, devo continuar o meu processo de derivação. Então, isto é o limite quando x tende a 0. Agora, derivada de e elevado a x seno x. Acabamos de fazer. Observe que aqui era e elevado a x seno x que teve por derivada isto. Então, vou copiar. E elevado a x seno de x mais e elevado a x cosseno de x. E agora eu vou somar com a derivada de e elevado a x cosseno de x, que aqui está. Esta função precisa ser derivada. Agora, quando copiei este resultado, derivei isto, que já estava presente aqui. Mas agora é necessário derivar esta segunda parcela, que o processo é semelhante. Então, u'e elevado a x vezes cosseno de x, mais u elevado a x vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Derivada de 1, 0. Derivada de 6x mais 5x à quarta dá 6 mais 20x ao cubo. Então, vejamos. E elevado a x seno de x, 0. E elevado a x seno de x, novamente, 0. E elevado a x cosseno de x, 1. E elevado a x cosseno de x também igual a 1. E o denominador já tendeu a 6. Então, a resposta a este exercício é 2 sobre 6, que é, sem dúvida, igual a 1/3. Então, em um outro vídeo já explicamos como proceder neste caso deste quinto exercício. Por quê? O que está acontecendo aqui? Na forma como o exercício se apresenta, eu não posso aplicar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque quando x tende a 1, esta é uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Porque quando x tende a 1, 1 menos x tende a 0, e a tangente de π sobre 2 tende a mais infinito por um lado e a menos infinito pelo outro, mas não importa, tende a infinito. Então eu tenho uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Não posso aplicar a regra, mas vamos lembrar, antes de resolver, vamos relembrar o que já dissemos em um outro vídeo. Então, só para facilitar a sua gravação e o seu entendimento, vou escrever coisas que não fazem sentido do ponto de vista do cálculo, mas vão servir para que você compreenda o que quero dizer.
Observe, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito e quero mostrar a você, quero mostrar novamente, porque já disse isso em um outro vídeo, que 0 vezes infinito é a mesma coisa que 0 sobre 0 e é a mesma coisa também que infinito sobre infinito. Basta rearrumar o limite. Então, 0 vezes infinito pode ser escrito como 0 vezes 1 sobre 0. 1 sobre 0 é infinito. Então, observe que 0 vezes infinito acabou sendo escrito como 0 sobre 0. Por outro lado, 0 vezes infinito é infinito vezes 1 sobre infinito, que é igual a 0. Então, o 0 vezes infinito nessa segunda opção acabou sendo escrito como infinito sobre infinito. Então, reescrevendo o limite, eu posso transformá-lo tanto no 0 sobre 0 como no infinito sobre infinito, e dessa forma eu vou poder aplicar a regra de L'Hopital. Então vejamos aqui, ó, limite quando x tende a 1 de tangente de π vezes x sobre 2 dividido por 1 sobre 1 menos x. Vamos ver? Então, quando x tende a 1, tangente de π sobre 2 infinito, 1 sobre 0 infinito. Então, transformei o limite em infinito sobre infinito. Uma outra opção que eu teria aqui seria limite quando x tende a 1 de 1 menos x dividido por 1 sobre a tangente de πx sobre 2. Porque, em princípio, neste caso aqui, agora é 0 sobre 0, porque 1 sobre infinito é igual a 0. Mas, neste ponto, o que está em discussão é qual dos dois caminhos entre estes dois vai me dar menos trabalho. Então, observe que a derivada de 1 sobre 1 menos x será menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado vezes menos 1. E quando eu for derivar de novo esta expressão que resultou, a potência de 1 menos x vai aumentar negativamente. Então, a minha expectativa de resultado é sobre a segunda, de melhor resultado, é sobre esta segunda opção. Por quê? Porque eu vou poder transformar 1 sobre a tangente de πx sobre 2 na cotangente de πx sobre 2. Então, é o que vou fazer. Limite quando x tende a 1 de 1 menos x dividido pela cotangente de πx sobre 2. Lembrando que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Portanto, aqui eu tenho um limite, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Posso aplicar a regra? Claro que posso. Então, isso é o limite quando x tende a 1. Lembrando que este caminho, eu me baseei para tomar este caminho na minha expectativa. Que expectativa? Recorde-se que no exercício 1 falei de evitar a todo custo que as expressões aumentem de tamanho. Então aqui eu tenho a expectativa de que estas expressões, as derivadas sucessivas não vão aumentar de tamanho. Então derivo o numerador, menos 1. Derivo o denominador, derivada da cotangente de πx sobre 2, é menos a cossecante ao quadrado de πx sobre 2 vezes a derivada de πx sobre 2, que é π sobre 2. Vejamos agora.
cossecante de πx sobre 2. Cossecante de x é 1 sobre o seno. Seno de π sobre 2 é 1. Portanto, a cossecante ao quadrado de πx sobre 2 é 1. 1 ao quadrado. Então, este menos com este menos vira mais. Então, eu tenho 1 sobre 1 dividido por π sobre 2, que dá exatamente 2 sobre π. É a solução deste quinto exercício. Vejamos o último, sexto exercício. Também tem que ser manipulado o limite quando x tende a infinito do cosseno de 1 sobre x. Tudo isso elevado a x. Quando x tende a infinito, 1 sobre x tende a zero. Cosseno de zero é 1, e eu tenho aqui uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, sobre a qual eu vou aplicar uma transformação, ou seja, vou dizer que a resposta desse limite é igual a r, e vou logaritmizar este conjunto. Para quê? Para quebrar o limite exponencial, isto é uma potência, certo? Em um produto, pela propriedade dos logaritmos. Então, daqui vamos chegar que ln da resposta é o limite, quando x tende a infinito, do ln deste limite, que é o cosseno de 1 sobre x, tudo isto elevado a x. Então, quando vier a resposta a este limite da direita, eu tenho que me lembrar que eu não estou ainda determinando a resposta, eu estou determinando ln da resposta. Portanto, para saber quanto vale r, eu tenho que fazer E elevado a este resultado, que é o que veremos já já. Então, pela propriedade do logaritmo de uma potência, isto vai virar limite, quando x tende a infinito, de x que multiplica ln do cosseno de 1 sobre x. E agora eu tenho uma determinação do tipo infinito vezes zero, porque, como dissemos, o cosseno de zero é 1 e o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Portanto, eu tenho infinito vezes zero. Se eu tenho infinito vezes zero, eu posso transformar tanto no zero sobre zero quanto no infinito sobre infinito. Então, vejamos se serei bem sucedido ao transformar no ln do cosseno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Então, isto é o limite quando x tende a infinito, derivada do numerador 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, que é menos o seno de 1 sobre x, vezes ainda a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. E embaixo, menos 1 sobre x ao quadrado, derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x ao quadrado, vou cancelar. E isto aqui está sobrando, então, o limite quando x tende a infinito do seno de 1 sobre x dividido pelo cosseno de 1 sobre x. Quando x tende a infinito, 1 sobre x tende a zero, essa resposta é zero. E lembro agora, então, que para descobrir quanto vale r, que é a minha solução,
é E elevado a zero, que é igual a 1, que é, portanto, a resposta deste último exercício. Eu espero que você tenha curtido essa solução, que isso lhe ajude efetivamente a compreender melhor a aplicação da regra de L'Hopital. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber os nossos próximos conteúdos.